Milionário se emociona ao descobrir na lua de mel que a mendiga negra era virgem. A brisa quente da Bahia dançava com as palmeiras, enquanto Eduardo, um milionário paulista, se permitia sentir a leveza do sol em sua pele. Cercado por luxo e conforto, ele ainda se sentia vazio. A vida inteira dedicada a acumular riquezas não lhe trazia a alegria que esperava. Naquela tarde ensolarada, tudo mudou. Ao caminhar pela praia, seus olhos se fixaram em uma jovem sentada à sombra de uma palmeira. Ela tinha a pele negra, o cabelo crespo solto ao vento e um sorriso que fazia sua beleza brilhar ainda mais do que o sol refletido nas ondas. Eduardo se aproximou, atraído por algo inexplicável. Ana, a jovem, parecia tão à vontade na sua simplicidade, enquanto ele se sentia sufocado por suas próprias conquistas. Ao se sentar ao seu lado, ele sentiu uma onda de compaixão. Ela falava com uma pureza que desafiava todo o seu entendimento de riqueza. Era impossível não notar os traumas que carrega. "A vida é boa aqui", disse Ana, com um sorriso tímido enquanto brincava com a areia. Cada palavra parecia uma canção. Eduardo se perguntava como alguém tão bonito e gentil poderia estar vivendo nas ruas. Ao conhecer Ana, ele se viu confrontado com seu próprio vazio. As horas passaram como minutos e eles começaram a trocar histórias, risadas e, entre silêncios eloquentes, segredos. Ana revelou que, apesar de sua situação, preservava sua inocência. Eduardo ficou atordoado. Jamais imaginara que ela, com toda a sua beleza e força, nunca tivesse se entregado a ninguém. Ele sentiu seu peito apertar, como se a vida dela estivesse conectada ao seu destino. Mas o que era pura alegria logo se tingiu de incerteza. Enquanto tudo parecia estar se encaixando, o passado de Ana veio à tona de forma abrupta. Um rival de Eduardo, que havia estado presente em sua vida de empreendedorismo, apareceu para ameaçar essa conexão. Com um sorrisinho cínico, ele revelou que Ana era herdeira de uma família aristocrática, desaparecida em circunstâncias misteriosas. Essa revelação trouxe um impacto devastador. Eduardo percebeu que seu amor por Ana estava prestes a se tornar um campo de batalha, um jogo tóxico entre poder e vulnerabilidade. "No final, o que você escolherá?" o rival perguntou, enquanto Ana palidecia, uma mistura de medo e confusão cruzando seu rosto. "Amar uma mendiga ou seguir seu caminho de sucesso?" As palavras ecoaram na mente de Eduardo como um trovão. Ele sabia que estavam em um ponto crucial. Ana estava diante de uma encruzilhada onde suas decisões poderiam mudar tudo. Ele sentiu um nó na garganta. A possibilidade de perder Ana, essa pureza que desafiava tudo, era como uma lâmina cravada em seu coração. E ali, diante do mar azul que prometia um futuro, os segredos e ameaças se entrelaçaram. Um amor inesperado, forçado a enfrentar o mundo repleto de intrigas e desafios emocionais. O que eles decidiriam? O que viria a seguir? O mar sussurrava promessas e perigos. A batalha apenas começava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir!
Enquanto Eduardo e Ana estavam perdidos em seus pensamentos, um grito rompendo o som das ondas atraiu sua atenção. Uma multidão começou a se aglomerar um pouco adiante, e uma sensação de agitação começou a tomar conta da atmosfera. Ao se levantarem, curiosos, Eduardo sentiu seu coração disparar. Instintivamente, ele segurou a mão de Ana, como se isso pudesse protegê-la. Eles se aproximaram da cena e, quando chegaram, Eduardo ficou paralisado. Uma mulher estava desmaiada no chão, cercada por pessoas que se esforçavam para ajudá-la. Ele reconheceu a mulher. Era a mãe de Ana, que desaparecera anos atrás. O choque tomou conta dele e a adrenalina disparou. Como isso era possível? Ana estava pálida. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto a força da revelação a atingia. Eduardo pressionou sua mão, tentando dar algum conforto. A mãe? É ela! Ana sussurrou, a voz trêmula, enquanto se esgueirava para mais perto. A angústia em seu tom era palpável. Ele nunca havia visto Ana assim. Seu rosto estava pálido como a neve e seus lábios tremiam. O mundo inteiro parecia ter desmoronado de repente. No momento em que a mulher começou a voltar a si, algo extraordinário ocorreu. Ela se levantou com um olhar confundido e aterrorizado, como se tivesse visto um fantasma. Quando seus olhos se fixaram em Ana, a expressão dela se transformou em dor. Ana, o que você está fazendo aqui? Por que não me procurou? As palavras foram como facadas no coração da jovem. A multidão se afastou. Sussurros e olhares de reprovação voavam de um lado para o outro. O ambiente estava tenso e Eduardo se sentiu um intruso. Ana estava em choque, incapaz de reagir, enquanto a mulher lutava contra as lágrimas. O passado que elas achavam enterrado agora estava de volta, e com ele, todas as verdades que poderiam ter sido ocultadas. Você não entende, eu tinha que me esconder, a mãe de Ana gritou, o desespero impregnado em sua voz. Balançando a cabeça, Eduardo não soube como se comportar. A história deles parecia se desvanecer, cada camada de descoberta empilhada sobre uma nova. Aquilo não era só um reencontro, era um terremoto emocional. A multidão começava a murmurar. Algumas pessoas conheciam a história, outras especulavam. É a mendiga, a que desapareceu. Alguém comentou e gritos de indignação ecoaram pelo ar. Eduardo sentiu seu estômago revirar. Essa revelação não apenas mudava a vida de Ana, mas agora lançava sombras sobre seu amor. Por que você não me disse? Ana finalmente conseguiu perguntar, a voz baixa, quase inaudível. A dor nos olhos da mãe parecia cortar mais profundo do que palavras poderiam expressar. Eu não queria que você soubesse a verdade. Queria proteger você. Proteger de quê? A raiva e a tristeza se entrelaçaram nas palavras de Ana. A pressão do momento era esmagadora. Eduardo observava imóvel. O que era um amor inocente agora se transformava em um emaranhado de segredos, mentiras e cicatrizes do passado. Eu sou parte disso tudo. A mãe começou a concluir, mas foi interrompida. Uma figura familiar se apresentou à distância. O rival de Eduardo. Ele não pede permissão. Entrou na discussão como se fosse parte da cena. Um reencontro emocionante, não é? Agora, todo mundo vai saber quem você realmente é, Ana. Ele riu, escandalizando a plateia. Os olhos de Eduardo ficaram frios ao encará-lo. Era como se um cardume de peixes tivesse surgido em meio ao seu amor.
Ele percebeu, naquele instante, que estava lutando por muito mais do que amor. Ele estava lutando contra a maré de uma verdade que poderia arruinar tudo. Ana olhou para ele, um pedido silencioso de ajuda e compreensão. Ele respirou fundo. O peso de um novo mundo pesava sobre seus ombros. As ondas continuavam a quebrar, mas a calmaria que uma vez tiveram já não existia. Eles estavam à beira de um redemoinho, cada revelação cavando ainda mais fundo nas emoções de cada um. Nesta nova realidade, Eduardo deu um passo à frente, pronto para enfrentar a tempestade que se formava. O que viria a seguir? A resposta parecia estar escondida nas sombras do passado, enquanto a verdade clamava por ser ouvida. Enquanto Eduardo observava a tensão se desenrolar entre Ana e sua mãe, o ar estava carregado de emoção. Cada palavra proferida, cada olhar trocado, parecia aumentar o peso daquela revelação. O rival de Eduardo, com seu sorriso cínico, estava prestes a explodir a situação ainda mais. Então, de repente, um grito cortou o ar. Não era apenas um grito qualquer, mas um grito de dor. A multidão, que já estava aglomerada, se extinguiu em um instante quando uma mulher de um vestido simples se atirou para o meio deles. Seu olhar estava descontrolado, como se ela estivesse fugindo do próprio inferno. Sem pensar, ela se jogou nos braços da mãe de Ana, as duas se entrelaçando como se fossem longas amigas. Mãe, eu vim te encontrar. Eu já encontrei. As palavras saíram entrecortadas, como um desespero que explodia tão violentamente que Eduardo mal conseguira entender. Ana se afastou, chocada, os olhos arregalados. O que? Quem é você? Sua voz mal era um sussurro, como se cada letra fosse uma ferida exposta. Mas a mulher a ignorou, apenas piscando para a mãe de Ana que estava paralisada. A expressão dela era uma mistura de alegria e horror. Sua mulher segurou com firmeza. Eu estava esperando por você. Você não sabia? Eles estão vindo! O pânico era evidente nas palavras da desconhecida. Eduardo ainda tentava processar como aquela mulher, totalmente estranha, poderia estar no meio de todo aquele caos. A multidão já não murmurava mais. Agora todos estavam fixos naquele novo drama. Até que um homem, também desconhecido, irrompeu da multidão e se dirigiu à mulher desesperada. Você não deveria estar aqui. Eles vão levar você de volta. Um calafrio percorreu a espinha de Eduardo. Ele não entendia a fundo o que estava acontecendo, mas a atmosfera estava pesando cada vez mais. Ana, agora em estado de choque, olhou de uma pessoa para outra, buscando respostas que pareciam se esvair no ar. O que você quer dizer com eles estão vindo? Ana questionou, a voz tremendo. A mulher, ainda agarrada à mãe, levantou o olhar e disse: Mães, não sabem? A verdade é que nós somos iguais. Fomos separadas, mas somos irmãs. O mundo pareceu parar. Eduardo ficou paralisado e a incredulidade tomou conta do lugar. Irmãs? Não podia ser. Ana e a mulher tinham a mesma feição, o mesmo brilho nos olhos, embora estivéssemos distantes na vida. Não fazia sentido. Ana tremeu, a realidade parecendo ruir. Como? Como isso é possível? A multidão começou a murmurar mais uma vez, cada vez com mais intensidade. Agora trocando olhares atordoados, alguns até sussurrando. Eduardo se sentia como um espectador errado em suas próprias emoções. Corações partidos, segredos obscuros, e agora essa nova reviravolta? A mãe de Ana, entre lágrimas, tentou explicar. Eu não pude contar a verdade. Vocês seriam levadas se soubessem. Mas a irmã de Ana estava desesperada. Precisamos sair rapidamente. Você não entende. Eles estão à nossa busca. As palavras moldaram o cenário em um maremoto emocional. Eduardo olhou para Ana, que estava em choque.
perdida em meio a verdades desmoronadas. O amor que eles estavam construindo parecia desmoronar diante daquele vendaval. Por que nunca me disse que tinha uma irmã? Ana questionou, sua voz agora um sussurro angustiado. Enquanto a tensão crescia e os rostos na multidão refletiam um medo palpável. Uma sirene começou a tocar à distância. Eduardo sentiu seu coração acelerar. O que mais estava por vir? A noite prometia ser longa e o perigo agora estava ainda mais próximo. A luta por amor e verdade havia se transformado em uma corrida contra o tempo. Mas quem eles poderiam confiar quando o mundo ao redor parecia ruir? A tempestade estava só começando. A sirene ao longe soava cada vez mais alta, como um alerta para o caos prestes a acontecer. Ana ainda estava em choque, mal recuperando o fôlego após a revelação de que tinha uma irmã. A multidão estava agitada. Murmúrios de curiosidade e espanto misturavam-se a gritos de desespero. O clima pesado da praia tinha mudado drasticamente, e Eduardo sentia que o chão sob seus pés estava se desfazendo. "Quem são eles?" gritou Ana, sua voz subindo de tom, claramente dominada pelo desespero. A mulher desconhecida, ainda segurando sua mãe, olhou ao redor, petrificada por muitas pessoas à sua volta. "Os que nos separaram, precisamos ir." E num movimento, ela puxou a mãe de Ana para um lado, como se quisesse escapar daquela cena perturbadora. Mas a mãe de Ana hesitou. "Eu não sabia que você estava viva e que nós duas tínhamos." Sua voz falhou e um desastre emocional transparecia em seu olhar. O medo tomou conta do rosto dela e a tensão na cena crescia, como uma bomba prestes a explodir. Eduardo, mantendo-se ao lado de Ana, não sabia se deveria acionar alguma ajuda ou permanecer ali, tentando entender tudo. Nesse instante, o rival de Eduardo avançou, se aproveitando da confusão. "Parece que a verdade veio à tona agora, não é mesmo?" Ele riu, e o som daquele riso ecoou como um trovão. "Todo mundo sabe quem realmente é a mendiga. E agora talvez um mistério maior se desvende. Uma ilha secreta, uma herança, tudo ameaçado. A fortuna de vocês pode estar nas mãos erradas." Ana virou a cabeça, agora completamente confusa. "Que fortuna? O que você está falando?" O rival sorria, saboreando cada palavra como se fosse uma cada vez mais amarga. Eduardo, por outro lado, sentiu o coração disparar. Ele percebeu que esse homem não estava ali apenas para incomodar. Ele estava prestes a lançar uma bomba de proporções inimagináveis. A sua irmã não só é herdeira, como é uma fugitiva. O olhar de Ana se encheu de dúvida e incredulidade. Fugitiva? Do quê? Eduardo ficou perplexo ao ouvir isso. O rival se voltou para a mulher de vestido simples. "Ela foi criada longe de você, longe da sua verdadeira família. E agora, vocês duas estão em perigo." A multidão estava em frenesi e o ar parecia pesado de tensão. Os olhares das pessoas trocavam-se, uns com compaixão, outros com condenação. Eduardo percebeu que todos ali estavam em uma encruzilhada, cada um querendo entender como aquele bolo de mentiras se desenrolava. De repente, uma voz gritou entre a multidão, interrompendo o clima elétrico. "Ela não é apenas uma fugitiva. Ela é a chave para tudo. A herança do lado errado da família. E agora?" Um homem apareceu do nada. Sua presença imponente varreu o lugar. Ele se movia com uma confiança perturbadora, como predador em busca de sua presa.
Eduardo sentiu um frio na espinha. Ele olhou para Ana, buscando qualquer sinal de segurança, mas o rosto dela mostrava apenas pavor. O homem continuou: Irmão, não. Essa menina que você tem entre os braços é uma mulher à caça. E nós não somos a única ameaça. Eles já chegaram. Ana palideceu. Quem já chegou? A angústia foi repentina, sem dúvida. Nesse momento, outra sirene ecoou, agora mais próxima. Eduardo focou sua atenção no horizonte, onde um veículo se aproximava rapidamente. O medo tomou conta dele. E a sensação de perder tudo o que começava a construir com Ana o envolveu como uma nuvem negra. As palavras do rival, as revelações da irmã e agora esse novo personagem transformavam tudo em um jogo mortal. No fundo, ele tinha medo de que o amor que estavam construindo se tornasse a primeira vítima dessa confusão explosiva. Ele segurou a mão de Ana firmemente, como se pudesse protegê-la daquele caos eminente. Mas até onde essa proteção iria? O que mais o futuro reservava? Aquela cena à beira-mar, marcada por segredos, revelações e a corrida contra o tempo, já não seria mais a mesma. Tudo isso não era apenas um reencontro. Eram peças de um quebra-cabeça muito maior. O mar rugia, e as incertezas à frente deixavam a todos paralisados, esperando a tempestade que já se anunciava. O som das sirenes se aproximava, rasgando o ar pesado de tensão. Eduardo segurou firme a mão de Ana, o olhar dele percorrendo os rostos aflitos da multidão. O desespero no olhar. A irmã desconhecida prendia a mãe de Ana em um abraço, temendo, enquanto o pânico se espalhava. O rival de Eduardo se divertia com a cena, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Quem está vindo? Ana gritou, a voz falhando. Seu corpo estava tenso e Eduardo podia sentir angústia pulsar entre eles. O público parecia absorto, como se estivessem todos cientes de algo que eles não sabiam. E então, do nada, o homem misterioso que irrompeu da multidão se adiantou. Ele tinha um olhar de predador e Eduardo se preparou para o que viria a seguir. Precisamos ir agora! Gritou o homem, espalmando as mãos como se tentasse controlar a situação. Estão atrás de vocês! Mas antes que pudesse explicar, uma onda de gritos disparou da multidão. Tudo se tornou um emaranhado de vozes. Entre os gritos e a agitação, a mulher que se dizia irmã de Ana começou a chorar descontroladamente. Eles vieram por nós, você não entende. A herança é tudo uma armadilha. As palavras cortaram o ar como uma faca. Ana olhou para a irmã, buscando respostas, mas parecia que tudo estava desmoronando ao seu redor. Eduardo viu o olhar de desespero dela aumentar. A onipresença do perigo estava transparecendo em cada fibra do corpo dele. Então, no meio do tumulto, algo inesperado aconteceu. Uma explosão. Era como se o chão tivesse se partido em duas. A multidão sembrava se congelar. Aterrorizados, todos viraram os olhos para a origem do estrondo. Uma fumaça densa começou a se espalhar e o caos tomou conta. Gritos ensurdecedores ecoaram e a confusão virou um frenesi. Eduardo, instintivamente, puxou Ana para mais perto enquanto todos corriam para longe. Ele segurou o braço dela, mas estava tão confuso. O evento tinha mudado tudo em um instante. Enquanto a fumaça envolvia tudo, o homem misterioso sussurrou algo próximo ao ouvido de Ana. Você não pode confiar em ninguém. A verdade sobre a sua família está escondida. O que você sabe é uma mentira. Ana se afastou, a expressão de choque no rosto dela quase paralisante. Que mentira? O que você quer dizer? A voz dela estava tomada pela angústia, quase inaudível em meio ao tumulto.
Eduardo se viu preso entre o desejo de entendê-la e a necessidade de protegê-la. A mulher estranha olhou para a mãe de Ana. A expressão dela estava aterrorizada. Você não pode protegê-las mais. Eles sabem onde você está. Ana então parecia ter uma realização. Eu sou a chave, não sou? Para a herança? Para tudo isso! A ironia cortante em suas palavras afetou a todos. Ela percebeu finalmente que o que parecia ser um amor florescendo estava enredado em um jogo muito maior. Sim, o homem confirmou, sua voz soando distante enquanto a fumaça engolia o lugar. Mas você não está a salvo. E nesse instante, a mãe de Ana teve uma reação inesperada. Com uma determinação que Eduardo nunca tinha visto antes, ela gritou: a verdade deve vir à tona. É hora de você saber, Ana. Ana congelou, os olhos fixos na mãe. Saber o quê? A resposta dela estava à beira de um colapso, repleta de terror e expectativa. Eduardo sentia seu próprio coração acelerado. O mundo à sua volta estava desmoronando, tanto interna quanto externamente. E antes que alguém pudesse responder, a fumaça feérica fez o chão tremer novamente, e a noite se iluminou com uma luz quente e ofuscante. Tudo ao mesmo tempo, as revelações, o caos, os rostos horrorizados e o amor que parecia desvanecer no horizonte. A cena se tornaria um testemunho dramático e cruel. Quem somos realmente? Ana questionou, a voz perdida no barulho. E deixar essa pergunta pairando no ar, no meio da confusão, foi como acender um pavio em um barril de pólvora. O futuro deles se tornaria uma batalha pela verdade. E a última verdade que a mãe não disse, e parecia se aprontar para sair, poderia mudar tudo de uma vez. Para Eduardo, não havia retorno. O amor era um risco, mas a descoberta da verdadeira identidade de Ana poderia fazer tudo ruir. O que vinha a seguir? Eles estavam à beira de um furacão. E a tempestade já havia começado. A fumaça dançava no ar, e a luz ofuscante deixou todos em estado de choque. Ana olhava para sua mãe, a confusão misturada com perguntas que não tinha coragem de fazer. O caos aumentava, mas no fundo do seu coração, algo a formulação de um sentimento que a aprisionava. Medo. Ouvia os gritos ao redor. O pânico borbulhando entre as pessoas. Eduardo estava ali ao seu lado, uma âncora em meio à tempestade. Então, sem aviso, a mulher que se dizia irmã de Ana gritou: eles já estão aqui! Precisamos ir! O olhar desesperado dela cortou a multidão como uma faca. Antes que alguém pudesse reagir, uma figura imponente se destacou através da fumaça. Era um homem alto, vestido de terno, com uma expressão de determinação que congelou o sangue de todos. Ele se movia com a segurança de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Não podemos perder tempo, ele ordenou, comandando a atenção de todos. Os rostos na multidão eram um misto de medo e curiosidade. A verdade sobre a família de vocês não é o que pensam. Ana, você não sabe quem realmente é. O jeito dele fez o estômago de Eduardo se revirar. Essa revelação ameaçava tudo que Ana acreditava saber sobre si mesma. Do que você está falando? Ana questionou, a voz tremendo. Ele se aproximou, os olhos se fixando intensamente nos dela. Se você não for rápida, tudo o que ama estará perdido. A herança, a vida que você conhece, está em jogo. Não é só sobre você, Ana, é sobre o legado que carrega. O que você acha que faz você ser especial? Eduardo sentiu um frio na espinha. Cada palavra daquele homem era uma bomba prestes a explodir. Ele sabia que havia algo mais profundo, uma conexão que não estava clara. O olhar de Ana se apertou.
uma tempestade de emoções no rosto dela. O homem continuou. Eu sou seu tio, Ana, e nós precisamos sair agora. Um silêncio mortal envolveu a praia. Os murmúrios começaram. Tio! Como assim? O choque bateu nos dois como um golpe. Eduardo, atordoado, sentiu o peso da revelação. Um laço familiar que desafiava tudo o que acreditava sobre Ana e seu passado. Isso é uma loucura! Alguém na multidão gritou. O rival de Eduardo estava lá, um sorriso cínico nos lábios, como se tivesse ganhado o jogo. Quem vai acreditar em um fugitivo desconhecido? Isso é uma armadilha! Mas o tio de Ana, inabalável, encarou o rival. Isso é uma questão de vida ou morte. Vocês não entendem. São mais do que uma herança. Vocês são parte de algo muito maior. Ele fez uma pausa, os olhos irrompendo em uma intensidade avassaladora. O que está em jogo não é só dinheiro. É a liberdade e a verdade que foi enterrada. Ana estremeceu. Liberdade do quê? A pergunta fez ecoar na clareza do medo. Ele deu um passo à frente. Nossa família está em perigo. Temos inimigos que não vão parar até que nossa linhagem desapareça. A chave para tudo isso está em vocês. A verdade de quem vocês são está entrelaçada com a história da família que tentamos proteger. Nesse momento, mais sirenes soaram ao longe. O tumulto crescia, mais gritos, mais correria. Eduardo puxou Ana para mais perto, seus corações batendo em uníssono. Ele não sabia em quem confiar, mas uma coisa era certa. Tudo o que acreditava ser real estava desmoronando. O que mais ele não sabia sobre Ana? Essa revelação tinha um gosto amargo de traição e medo. Precisamos sair agora. O tio de Ana estava claro. Há pouco tempo antes que descobrirem onde vocês estão. Nós não podemos deixar isso assim. Ana gritou, seu olhar desafiador, dirigindo-se ao homem. Mas, assim que as palavras deixaram seus lábios, uma explosão inesperada atingiu a praia. O chão parecia tremer, a fumaça subindo e a multidão caiu em caos absoluto. Fujam! O comando era urgente e Eduardo puxou Ana, enquanto todos corriam em direções opostas. Mas no fundo, em meio à adrenalina, uma pergunta queimava. O que mais estava escondido sob a superfície? E como suas vidas mudariam dali para frente? O amor deles era agora uma corrida contra o tempo, e o segredo estava pronto para ser revelado. Quais seriam as consequências dessa nova verdade? O futuro se tornava cada vez mais nebuloso, e a jornada deles mal havia começado. A fumaça dançava no ar, enquanto Ana olhava para sua mãe, cheia de perguntas. Suas mãos... Gritou ele, cortando o tumulto. Ana se sentia como se estivesse dentro de um pesadelo, tudo desmoronando em volta. Eduardo segurou sua mão, e a conexão entre eles parecia ser a única coisa que a ancorava. O rival de Eduardo, com seu sorriso arrogante, se divertia com aquele cenário. O olhar dele era de quem esperava algo grandioso. Ela não é só uma mendiga, meu caro, ele zombou. Vocês estão lidando com uma herdeira, mas não sabem o que isso implica. O coração de Ana disparou. Ela não podia processar tudo aquilo. Tinha uma irmã que não conhecia e agora um tio que surgia do nada, enquanto o passado parecia estar de volta, cuspindo segredos que deveriam permanecer enterrados. Temos que ir. O tio insistiu. A urgência na voz dele deixava claro que o tempo estava se esgotando. Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, uma bike elétrica zuniu pelo caminho. Um homem desconhecido com fones de ouvido e olhar fixo se aproximou, interrompendo a ordem. Ele parecia desonesto, como se tivesse saído de um filme de ação. Rápido! Eles estão aqui!
gritou o ciclista, apontando para uma van preta que se aproximava em alta velocidade. A expressão de Ana se transformou. O medo agora era palpável. Quem são eles? Ela mal conseguiu perguntar, a voz embargada. São os homens que buscam a verdade. Sua herança, Ana. Mas eles não querem que vocês saibam. O tio falava rápido, mas as palavras eram como flechas atingindo o coração dela. A van parou bruscamente e homens surgiram dela. Adolescentes desceram como se fossem um elenco de um filme sombrio de ação. Caras sérias, máscaras e tudo. A tensão subiu e as pessoas começaram a correr. O rival de Eduardo voou para o lado, se protegendo, como se já soubesse o que estava por vir. Eduardo puxou Ana para mais perto. Nós vamos sair daqui, juntos! Mas quando ele se virou, o tio de Ana deu um passo à frente, como se estivesse se preparando para enfrentar os homens. Então aconteceu. Um grito cortou o ar, alto e desesperado. Ana virou a cabeça e seu coração caiu em um instante, o desespero engolindo-a. A mulher que se disse irmã de Ana estava sendo arrastada, os homens a segurando pelos braços. Nós não temos tempo! A verdade é mais perigosa do que vocês imaginam! Ela gritou e o som foi como gasolina jogada em uma fogueira. O pânico atingiu Ana em cheio. Não! O grito dela ecoou e num ímpeto ela correu em direção à irmã. Mas Eduardo a segurou, segurando-a firme. Ana, você não pode. Isso é um plano. Mas naquele segundo, a irmã dela se virou e, com uma voz entrecortada de dor e determinação, revelou: vocês não entendem. Eu sou a verdadeira herdeira. A verdade que protegemos é muito mais sombria. A mamãe é a vilã. Essas palavras cortaram como uma lâmina. Ana paralisou, o desgosto espalhando-se pelo seu ser. Eduardo ficou em choque. Ele estava apenas começando a entender o papel de cada um. E agora tudo parecia jogar contra ele. O quê? Como assim? O fio da verdade que ele começava a entrelaçar estava agora se rompendo com um desvio inesperado. A irmã de Ana olhou nos olhos da mãe, buscando resposta, mas a confusão e a raiva a sumiram. E com um sorriso amargo, ela completou: a verdadeira herança que buscamos não vem de dinheiro. Vem do poder que nossa família sempre manteve às sombras. E você, Ana, vem a ser a peça central desse jogo. As palavras eram um soco no estômago. Eduardo sentiu a tensão no ar e a multidão ao redor começou a murmurar, cada um tentando entender como tudo poderia ter chegado a esse ponto. E antes que qualquer um pudesse reagir, o homem de terno avançou, cortando o espaço entre eles. Precisamos ir agora! Seguir a verdade será perigoso, mas é o único caminho. Os olhos de Ana brilharam de raiva e determinação. Não podemos deixar tudo assim. Preciso saber a verdade agora. Enquanto o choque se espalhava, a tempestade se preparava para estourar de vez. O futuro era incerto e o que viria a seguir ninguém poderia prever. O jogo acabava de começar e a verdadeira batalha iniciava. A fumaça dançava no ar, enquanto Ana olhava para sua mãe, cheia de perguntas. Suas mãos tremiam. O caos ao redor parecia um filme de ação, mas tudo o que ela queria era entender. O homem que se apresentou como seu tio estava ali, com uma expressão intensa nos olhos. Ele parecia carregar o peso de todo o passado sobre os ombros. Meu Deus! Precisamos sair! Gritou ele, cortando o tumulto. Ana se sentia como se estivesse dentro de um pesadelo, tudo desmoronando ao seu redor. Eduardo segurou sua mão, e a conexão entre eles
parecia ser a única coisa que a ancorava. O rival de Eduardo, com seu sorriso arrogante, se divertia com aquela cena. O olhar dele era de quem esperava algo grandioso. Ela não é só uma mendiga, meu caro, ele zombou. Vocês estão lidando com uma herdeira, mas não sabem o que isso implica. O coração de Ana disparou. Ela não conseguia processar tudo aquilo. Tinha uma irmã que não conhecia, e agora um tio que surgia do nada, enquanto o passado parecia estar de volta, cuspindo segredos que deveriam permanecer enterrados. Temos que ir, o tio insistia. A urgência na voz dele era palpável, mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, uma onda de gritos estourou entre a multidão. Ana virou a cabeça e seu coração caiu, o desespero tomando conta dela. A mulher que se disse irmã de Ana estava sendo arrastada, os homens a segurando pelos braços. Não temos tempo. A verdade é mais perigosa do que vocês imaginam. Ela gritava. O som foi como gasolina jogada em uma fogueira. Ana congelou. Não! O grito dela ecoou, e num ímpeto ela correu em direção à irmã, mas Eduardo a puxou, segurando-a firme. Ana, você não pode! Isso é um plano! Mas naquele segundo, a irmã de Ana se virou e com uma voz entrecortada de dor e determinação, revelou. Vocês não entendem. Eu sou a verdadeira herdeira. A verdade que protegemos é muito mais sombria. A mamãe é a vilã. Essas palavras cortaram como uma lâmina, e Ana paralisou, desgosto espalhando-se pelo seu ser. A expressão de Eduardo se transformou ao ouvir aquelas palavras. Ele estava apenas começando a entender o papel de cada um. E agora tudo parecia jogar contra ele. O quê? Como assim? O fio da verdade que ele começava a entrelaçar estava agora se rompendo com um desvio inesperado. A multidão murmurava, chocada. A mãe de Ana, antes tão envolta em mistério, agora parecia perdida entre os olhares. O tio a encarou. Você sempre soube a verdade, não soube? Você a manteve longe de tudo isso. A tensão aumentava. Ana olhou para a mãe, quase implorando por uma explicação. Mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta, a van com os homens que ameaçavam a irmã de Ana se aproximou ainda mais, e um dos homens disparou em direção a eles. Vocês não vão a lugar nenhum, ele gritou, sacando uma pistola. A cena congelou. Ana parou, o medo preenchendo seu coração. Eduardo apertou a mão dela, um instinto de proteção pulsando em suas veias. O homem apontou a arma e a adrenalina subiu como um turbilhão. Mas antes que pudesse apertar o gatilho, uma explosão de luz e som o pegou de surpresa. Um flare vermelho iluminou a noite. Todos gritaram. A confusão aumentou em questão de segundos, como um filme de ação onde tudo acontece em câmera lenta. A visão de Eduardo se ajustou, e ele viu a irmã de Ana correndo em direção ao homem, armado. Um olhar de desespero e coragem estampado no rosto dela. Apaixone-se na verdade. Ela gritou, enquanto pulava para desviar da linha de fogo. E naquele instante, algo inesperado aconteceu. O homem armado hesitou, seu olhar vacilou. Para surpresa de todos, ele baixou a arma, confuso. Essa não é a única maneira. Talvez. Haja paz! Gritou a irmã, enquanto as sirenes se aproximavam. Ana e Eduardo se entreolharam, incrédulos. O tio estava boquiaberto. O que você está fazendo? Você está maluca? Ele gritou. Foi então que a irmã sorriu, e sua expressão se transformou em algo sinistro. Ah, vocês não têm ideia do que está acontecendo. A verdade
é muito mais complicada do que todos pensam, porque, na verdade, eu sou a verdadeira vilã. E tudo isso foi uma armadilha para vocês. O choque congelou o ar. O que mais ela sabia? A revelação a colocou em um cenário distorcido, enquanto a multidão murmurava, confusa e assustada. A transformação era repentina demais. Ana estava com o coração na garganta. A única certeza agora era a dúvida. Os gritos da multidão ecoaram, mas nos olhos de Ana, a fé começou a ruir. O que era um amor nascendo estava se transformando em um mar de mentiras e intrigas. Eduardo sentiu que o chão se desfazia sob seus pés. Ele precisava agir. Mas como confiar agora? O que vem a seguir? Ana perguntou, a voz tremendo. E com essas palavras ficou claro que nada seria como antes. O futuro deles, agora, estava envolto em sombras, onde cada escolha poderia custar muito mais do que suas vidas. Ana paralisou, ainda em estado de choque, enquanto a revelação da irmã ecoava em sua mente. Eu sou a verdadeira herdeira. A verdade que protegemos é muito mais sombria. A mamãe é a vilã. O impacto daquelas palavras foi como uma tempestade, arrastando tudo em seu caminho. O coração de Ana estava acelerado e ela olhou para Eduardo, buscando uma resposta que parecia invisível. Agora não é hora para dúvidas, gritou o tio, sua voz cortando a tensão como uma faca. Mas a multidão ao redor deles estava em frenesi. Gritos e murmúrios misturaram-se ao som do homem que atirou o flare vermelho, que piscava como um sinal de alerta. Então tudo aconteceu rapidamente. A irmã de Ana, ainda lutando, se virou para encarar os homens armados e gritou: "A verdade precisa vir à tona, tudo feito em nome do poder." Ana estava prestes a reagir, mas antes que pudesse, um dos homens disparou uma arma. O som foi ensurdecedor. O caos se espalhou como fogo em palha seca. Eduardo puxou Ana para baixo, mas foi tarde demais. O projétil atingiu alguém na multidão. Um grito cortou o ar e o tempo pareceu parar. Ana olhou para o corpo que caía ao chão. Era a mãe dela. O choque a paralisou. Nuvens de desespero e incredulidade a envolveram. O mundo pareceu girar em torno de sua cabeça, enquanto todos se moviam em pânico. A cada instante a dor subia como uma onda avassaladora. Eduardo a segurou ainda mais firme, o olhar dele fixo no que restava da cena. "Não, não, por favor!" Ana gritou, correndo em direção ao corpo da mãe. Suas lágrimas caindo como chuva pesada. O olhar de Eduardo se endureceu. O desespero em seu peito se transformando em uma necessidade de proteger Ana. "Vamos, não dá tempo!" ele implorou. Mas os gritos, as sirenes e o lamento criavam um coro ensurdecedor que ameaçava engolir tudo. Quando Ana chegou perto, a multidão a empurrou e ela finalmente parou, escutando a última respiração da mãe. Era como se o mundo tivesse desaparecido, deixado apenas o eco daquela vida. Mas a voz da irmã soou, cheia de amargura. "Você tinha que saber. A verdade é sempre mais forte." Eduardo percebeu o que estava acontecendo. A irmã de Ana estava revelando mais do que um segredo. Estava transbordando um veneno que afetava a todos. "Você está errada. A verdade não pode ser assim", gritou ele, tentando se afirmar dentro do caos. Mas a irmã sorriu, um brilho cruel em seu olhar. "Seu amor é a fraqueza dela. E agora, com a mãe morta, você não tem mais nada para protegê-la." As palavras cortavam como navalhas, e Ana olhou para Eduardo, a dor se transformando em confusão. O desespero tomou conta dela, enquanto o alarmante peso da culpa enchia o peito como chumbo. Foi então que uma figura conhecida surgiu nas sombras. Era o rival de Eduardo,
observando tudo com um sorriso vitorioso. Agora você vê? Tudo o que build foi montado sobre mentiras. E vocês, Ana, não têm ideia do que estão prestes a perder. Ele parecia estar no controle. Enquanto a situação ao redor desmoronava, Eduardo, sentindo a raiva crescer, se virou rapidamente e, com um impulso enorme, avançou em direção ao rival, determinado a acabar com a maré de enganos que o cercava. Mas, ao mesmo tempo, um barulho de motores cortou o som do choro. Outro veículo se aproximava e a tensão explodiu. Mas antes que pudesse observar melhor, um clarão ofuscante iluminou a praia. Um clarão que fez todos involuntariamente fecharem os olhos. Quando abriram, a irmã de Ana estava com uma arma em mãos, apontando para eles, o olhar determinado e cheio de uma assertividade que ninguém esperava. Se você quiser salvar a si mesma, Ana, vai precisar se juntar a mim. Essa é a única maneira de sobreviver. E com aquelas palavras, tudo mudou. A aliança entre Ana e a irmã, a relação com Eduardo, o peso do legado que deveria carregar, tudo balançava sob o risco iminente da decisão que agora parecia mais real do que qualquer revelação anterior. Ana hesitou, olhando para Eduardo, a dúvida estampada no rosto. O que ela realmente sabia sobre sua família? O que significava essa nova verdade? Em um instante, tudo o que ela pensava que era certo havia se tornado uma armadilha cheia de sombras e segredos. E enquanto a noite continuava a se fechar, a tempestade sobre a praia se tornava visível, trazendo o presságio de um futuro incerto. A batida de seu coração ecoava mais forte do que as ondas. A única certeza que agora tinha era a dúvida e a Ana estava paralisada, a arma da irmã apontada para ela. O desespero e a confusão transbordando. Você realmente acha que sou a vilã? A expressão da irmã era uma mistura de raiva e dor. E Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Um pânico crescente tomou conta dela. E Eduardo, ao seu lado, segurou sua mão com força, como se pudesse protegê-la de tudo aquilo. Você pode se juntar a mim, Ana. Juntas, podemos ter poder e liberdade. A verdade é só uma ilusão. Não são elas que vão decidir o nosso futuro. A irmã gritou. A tensão no ar era palpável. O rival de Eduardo, observando tudo, parecia se divertir com o espetáculo, rindo baixinho enquanto a situação se desenrolava. Mas Ana soltou a mão de Eduardo e deu um passo à frente. Eu não sou você! Essa não é a maneira! Fúria e determinação ardiam em seu olhar. Você não pode simplesmente atirar em qualquer um que se interponha no seu caminho. A multidão parou para escutar, o murmúrio ecoando pelas sombras. Todos estavam ali, observando, esperando pela resposta que mudaria tudo. Eduardo a observava com admiração. Seu coração batia forte. O que ele faria se estivesse em seu lugar? O homem de terno, o tio de Ana, agora estava entre as duas irmãs. A expressão dele, uma mistura de preocupação e esperança. Ana, essa não é a solução. A verdade não é um poder que você possa controlar. Antes que qualquer coisa pudesse acontecer, um novo ruído cortou o ar. O motor de outro veículo se aproximava e mais homens surgiram, determinados. O clima apocalíptico daquela noite parecia tornar tudo surreal. Fujam! Gritou o tio. Mas não havia tempo suficiente. A situação estava prestes a explodir. Num instante, Ana fechou os olhos, respirou fundo e sentiu o peso da decisão. Ela se virou para a irmã. Seja quem você quiser ser, mas eu não vou deixar que você me arraste para a escuridão. E com isso, ela se colocou entre a irmã e os homens armados, uma barreira de coragem.
A irmã hesitou, o olhar dela se tornando um labirinto de confusão e realização. Ana, você realmente acha que pode salvar todos nós? Que a verdade só vai trazer dor? Mas Ana respondeu com uma firmeza que fez todos ao redor pararem. Poder não significa controle. Fazer o certo é a única herança que quero. Menos de um segundo depois houve um estalo, e tudo se tornou um borrão. A multidão estava em pânico, os homens armados avançando em meio aos gritos. E foi aí que Eduardo, sem pensar, saltou à frente. Ele se lançou em direção à irmã de Ana, pegando-a de surpresa. Não, não a machuquem! Suas palavras saíram como um grito, ecoando naquele espaço saturado de emoção. As vozes dos homens encheram o ar, as armas apontadas, e como um movimento em câmera lenta a irmã de Ana cedeu. O choro dela quebrou a tensão. Eu só queria que você soubesse. E, num gesto inesperado, ela jogou a arma no chão. A multidão parou, surpresos com a mudança brusca. Ana, percebendo o que aconteceu, correu até a irmã e abraçou-a. Uma onda de emoção tomando conta delas. O mundo ao seu redor parecia desacelerar. Você não tá sozinha, e nunca esteve. Ela sussurrou, segurando a irmã com força. Eduardo observava, seu coração batendo intensamente. A luta não era apenas sobre passado e traumas. Era sobre escolher o amor acima de tudo. A verdade não precisava ser uma arma. Podia ser a libertação que procuravam. As sirenes ainda soavam ao longe, mas ele sentia um novo sopro de esperança. E assim, enquanto o caos se instalava fora, as duas irmãs encontraram uma forma de se unir. Os homens armados hesitaram, confundidos. O rival de Eduardo, por outro lado, apenas observava, surpreso com a forma como o jogo havia mudado. "O que fazemos agora?" perguntou a irmã, um pequeno brilho de coragem renascendo em seus olhos. Ana sorriu, o olhar resoluto iluminando seu rosto. "Agora fazemos o que é certo. Juntas somos mais fortes. E não há mais segredos entre nós." O caos do mundo ao redor delas continuava a girar, mas uma sensação de pertencimento e amor desabrochava, desafiando a tempestade que se aproximava. Elas estavam prontas para enfrentar qualquer coisa, e enquanto caminhavam em direção ao desconhecido, o futuro que as aguardava era apenas uma página em branco. Mas a verdadeira pergunta permanecia: como a história delas terminaria de verdade? O que mais ficava escondido, prestes a serem revelações impactantes que poderiam mudar tudo novamente? Porque a vida é cheia de surpresas, e a jornada estava bem longe de acabar. Antes de seguir em frente, eu preciso te lembrar de algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a crescer. Você precisa compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos continuar essa jornada.